Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com o controle automático do uso com a matéria sobre espaço de estados em circuitos elétricos e temos este exercício que diz: represente o circuito elétrico mostrado na figura abaixo no espaço de estados em que IR em função de T é saída. Então temos este exercício, eles pedem para representarmos o espaço de estados. Espaço de estados seria um modelo matemático que nos permite representar variáveis em formato de matrizes e isso vai nos permitir uma melhor interpretação. Então, o espaço de estados é dado por estas duas equações. Esta seria a entrada e esta seria a saída. A entrada é dada por este x, ou este ponto, igual a AX mais B vezes o U. E a saída é dada por y, com este ponto, igual a CX mais D vezes U. Então, o objetivo seria primeiro encontrarmos as equações correspondentes para A, B, C. Então, antes de começarmos a resolver, nós vamos fazer algumas nomeações. Nós vamos dizer que x1 de t, este potencial aqui que seria V1 em função de t. Então, aqui teremos V1 em função de t. Agora, vamos chamar de x2 em função de t, será igual a IL, que seria a corrente aqui no indutor. Então, vamos chamar de IL em função de t. E, finalmente, o U de t, ou a tensão variável em função de t, que seria esta fonte aqui, é VI. VI em função de t. Então, nós primeiro fizemos as nomeações para nos permitir, para nos facilitar na resolução do exercício. Então, aqui vamos iniciar com a resolução. Primeiro temos que usar a primeira lei de Kirchhoff, que diz que todas as correntes que entram no nó, no caso deste nó aqui, temos uma corrente que entra aqui, uma que sai em direção ao capacitor de 3 farads e outra também que sai e vai em direção ao indutor de 2 Henry. A primeira lei de Kirchhoff: a soma das correntes que entram em um nó é sempre igual à soma das correntes que saem. Então, nós temos que encontrar primeiro esta corrente que chega neste nó, que sai daqui da fonte e chega neste nó, ou seja, nesse potencial V1 de T. Então, isso é basicamente simples. Nós sabemos que a corrente é a tensão sobre a resistência. Então, aqui temos dois potenciais. Temos esta fonte e temos este potencial V1 de T. Então, aqui teremos VI, que seria da fonte, menos V1 dividido pelo valor de resistência. O valor de resistência, no caso, é 3. Então, aqui teremos 3. Já encontramos isso. Agora, vamos encontrar a corrente, esta outra corrente que passa pelo capacitor 3F. Então, nós sabemos que a corrente em um capacitor variável é dada por IC, será igual a C dV1 por dt. É assim que ele é dado em um capacitor variável. Então, nós temos aqui IC, será igual, o valor do capacitor nós temos é 3 farads. Então, só temos que substituir aqui 3 dV1 por ddt. Então, já encontramos esta outra corrente que vai em direção ao capacitor de 3 farads. Agora vamos encontrar a corrente que passa pelo indutor de 2 Henry. E nós chamamos de... a corrente que passa por este indutor nós chamamos de X2. No caso, X2 de T é igual a IL. Então, aqui só temos que escrever IL será igual a X2. Então, como eu disse anteriormente, vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff. Teremos o somatório das correntes que entram, podemos chamar de IIN, é igual ao somatório das correntes que saem, ou IOUT. Então, nós teremos a primeira corrente, que foi esta aqui, VI menos V1 dividido por 3, que será igual... As correntes que saem são essas. Essa corrente do capacitor e esta corrente do indutor. Então, teremos 3 dV1 por ddt mais a corrente no indutor. Agora, o que vamos fazer? Nós vamos isolar o dV1 por ddt, que vai nos permitir encontrar a primeira parte desta função aqui, A, ou da entrada. Então, o que vamos fazer? Teremos aqui 3 dV1 por ddt será igual a V1, VI no caso, menos V1
dividido por 3 menos, vamos passar esse L para outro membro, teremos menos I. Podemos isolar esse dV1, teremos dV1 sobre d de t será igual a VI menos V1 sobre 3 menos IL, tudo isto sobre 3. Então aqui teremos dV1 por d de t será igual a VI menos V1 dividido por 3 menos IL, isto vai ficar inverso, teremos 1 sobre 3. Então dV1 por d de t será igual a VI sobre 9, porque 3 vezes este 3, menos o V1 sobre este 3 vezes este 3, teremos 9 outra vez, menos IL sobre 3. Então, o que aconteceu aqui é que esse 1 sobre 3 multiplicou toda esta equação dentro de parênteses. Aqui, podemos reescrever sendo dV1 por d de t será igual a esta parte aqui primeiro, menos V1 sobre 9, menos IL sobre 3, mais VI sobre 9. Esse nosso dV1 por d de t é a mesma coisa escrever x1 sendo igual. Nós dissemos que o V1 anteriormente, nós dissemos que o V1 é x1, então podemos substituir aqui. Então aqui teremos menos 1 sobre 9 x1 menos o IL, que seria a corrente no indutor, nós dissemos que é igual a x2, então só temos que substituir aí, teremos 1 sobre 3 x2 mais o VI, nós dissemos que é U em função de t, então aqui teremos 1 sobre 9 vezes U. Então esta é a nossa primeira equação já encontrada. Então aqui, vamos voltar aqui no circuito, vamos chamar este nó de V2 em função de t. Então, nós sabemos que a tensão no indutor é dada por, teremos aqui VL, sendo igual a L DIL sobre dt. Então nós temos que encontrar esta tensão do indutor. Esta tensão do indutor será o potencial entre esses dois nós, ou seja, entre V1 dt e V2 dt. Então só temos que fazer uma subtração. Teremos aqui V1 menos V2, que será igual. O indutor já temos o valor aqui que é 2, então podemos substituir. Teremos 2 DIL em função ou sobre dt. Agora podemos aplicar a primeira lei de Kirchhoff outra vez aqui no nó e teremos esta corrente aqui de IR em função de t. Então, o que vamos fazer? Teremos que encontrar qual seria a equação desta corrente. Esta corrente é só aplicamos a lei de Ohm, teremos aqui IR sendo igual é a tensão. A tensão aqui seria a mesma tensão que temos aqui, seria a mesma aqui na resistência. Então aqui seria V2 dividido por 3. Esta é a equação para a corrente na resistência. Temos uma corrente que chega aqui neste nó V2 em função de t, teremos outra corrente também que chega neste nó e teremos uma corrente que sai, que seria o nosso IR em função de t. Então, o IR, vamos escrever aqui, será igual à corrente no indutor, que seria a primeira corrente que chega, mais a outra corrente que chega, que seria 4 vezes V1. E nós sabemos que a corrente na resistência, como vimos anteriormente, é V2 sobre 3. Então aqui temos IL mais 4V1. Daqui podemos isolar esse V2. Isso para nós podemos substituir aqui na equação e vai nos permitir fazer uma melhor simplificação. Então aqui teremos o quê? Vamos isolar esse V2. Este 3 está dividido por quando passa para outro membro vai passar a multiplicar. Teremos V2 sendo igual a 3 vezes IL mais 4 vezes esse 3 dá 12 V1.
Já temos esta equação, vamos substituir aqui. Teremos aqui V1 menos o V2 é esta equação. Então teremos 3IL mais 12V1 sendo igual a 2 vezes DIL por D de T. Então vamos distribuir esse sinal negativo. Teremos V1 menos 3IL menos 12V1 igual a 2DIL sobre DT. 1 V1 menos 12 V1 será menos 11 V1 menos 3IL, que será igual a 2DIL sobre DT. Então aqui podemos isolar o DIL, esse 2 pode passar para outro membro, ter menos 11 V1 menos 3IL dividido por 2, que será igual a DIL por ou sobre DT. V1 menos 3 sobre 2 IL sendo igual a DIL por DT. Agora podemos escrever isso. Esse DIL por DT seria o nosso X2. Então aqui teremos X2 sendo igual a menos 11 sobre 2. O X1 nós dissemos que o V1 no caso nós dissemos que é o mesmo que X1, então vamos substituir aqui. Menos 3 sobre 2. O IL nós dissemos que é X2, então aqui teremos X2. Então esta é a segunda equação já encontrada. Agora vamos passar para a saída, porque são duas equações, temos da entrada e da saída. Na saída nós sabemos que temos uma resistência e a corrente nessa resistência é dada por V2 sobre 3. E nós sabemos que o V2 é esta equação, 3IL mais 12V1. Então teremos aqui a V2 sendo igual a 3IL mais 4V mais 12V1. E também sabemos que a corrente na resistência é igual a IL mais 4V1. Então, essas equações já foram deduzidas anteriormente, então podemos concluir que a saída será esta equação, porque esta seria a corrente que está circular na resistência R. Então, podemos chamar aqui de Y será igual ao IR, não, aqui tem que ser IL. Então, nós dissemos que IL é X2, então substituir X2 mais 4, o V1 nós dissemos que é X1, então X1. Então podemos escrever isto sendo Y será igual a 4x1 mais x2. Então esta é a última equação encontrada. Agora vamos reescrever tudo nesta equação geral aqui. Teremos x sendo igual, vamos primeiro os valores de A para x1 no caso. Teremos aqui o primeiro valor, temos menos 1 sobre 9, menos 1 sobre 3. Esta é de saída, então só usamos essas duas aqui. Menos 1 sobre 9, menos 1 sobre 3. Então aqui teremos menos 1 sobre 9, menos 1 sobre 3. Os outros valores são esse aqui, menos 11 sobre 2, menos 3 sobre 2. Então aqui teremos menos 11 sobre 2, menos 3 sobre 2. Esta é a primeira matriz, lembrando que ela está multiplicado por x, então aqui teremos x mais a saída no caso. Então aqui na primeira equação, no caso a saída seria 1 sobre 9 vezes 1, então o 1 sobre 9 seria a saída, teremos 1 sobre 9. Agora, na segunda equação deste x2, não temos a saída, só temos x1, x2, que seriam as entradas. Então, aqui vamos colocar 0. A multiplicar por u. Agora vamos para a saída y. Então, teremos y
a saída foi esta aqui, 4x1 mais x2. Então teremos 4 mais x2 é o mesmo que 1. Termina assim porque não temos aqui as equações de DU. Então o resultado final é este e assim terminamos com a resolução do exercício.